Fala galera, como é que vocês estão? Sejam muito bem-vindos ao Grid Largada. Meu nome é Stick e sim, hoje voltaremos a falar de Felipe Drugovich. Quando eu falo bastante do piloto brasileiro, tem alguns aí que acabam reclamando disso, e quando eu não falo, aí a grande maioria de vocês reclama. Então vamos seguir o óbvio, que é falar do piloto brasileiro. Só que hoje, pessoal, a gente vai falar principalmente de seus adversários. Sim, os adversários de Felipe Drugovich pela vaga da Williams. Quem está competindo com o brasileiro? Vou falar de alguns nomes aqui que estão sendo citados, outros já foram até excluídos por algumas publicações, mas vamos falar de todos eles. E claro, também trazer alguma informação de como anda o Drugovich nesse momento, as negociações. Já adianto aqui, não é nada revelador. Também vamos falar um pouco aí dos brasileiros que correram no último final de semana. Alguns foram bens, outros nem tanto, mas vai ser só um minutinho para vocês ficarem cientes e quem não conhece, acabar conhecendo esses pilotos. Outra coisa, lembrando, como eu disse, são informações do Drugovich, nada revelador, eu não vou cravar nada aqui, diferente de alguns haters que dizem nos comentários que eu fico cravando o Drugovich em toda a equipe, em todas as categorias. Eu nunca cravei nada aqui no YouTube, tá? Aqui no YouTube eu nunca cravei nada, porque eu estou passando para vocês são informações. Por exemplo, outras categorias, ele tem uma proposta da Alpine para correr a WEC, eu não estou cravando ele na Alpine correndo na WEC. Então, fiquem cientes disso, não tem nada de cravar Felipe Drugovich no momento. Se eu cravar, eu falo, ó, vai correr em tal lugar. Isso vocês podem ficar tranquilos, eu vou dizer aqui. E cuidado também com as fake news que estão falando do piloto brasileiro. Tem lugar que está divulgando que o piloto já assinou, que já foi anunciado oficialmente, até mesmo a assessoria do piloto já negou todas essas informações. Então, novamente, pessoal, cuidado com as informações. E fiquem ligados que também no final desse vídeo eu vou passar mais detalhes sobre a nossa rifa, pessoal. Então, se você quiser aí participar, quiser ajudar o Grid Largada, então fique ligado que depois das informações vou passar os dados da nossa rifa para você participar, ela que vai começar hoje, ok? Então, muito obrigado, pessoal. Não se esqueçam de se inscrever no canal se não for inscrito. Se quiser, tem o Pix aí na descrição para ajudar o Grid Largada. Dê o like para nos ajudar e sem mais delongas, bora pro vídeo. Passando então, primeiramente, a falar dos pilotos brasileiros que correram nesse final de semana. Pedro Clerot na Fórmula 4 espanhola foi muito bem, pegou um quarto lugar na corrida 1, depois pegou 2 P5, mantém-se agora no top 5 ali do campeonato, que é muito bom para ele. A gente sabe que teria essa queda realmente no rendimento, mas agora melhorou. Então, muito bom para Pedro Clerot, parabéns, e torcendo aí para que ele consiga fazer um bom restante de temporada e se prepare cada vez mais para a freca ano que vem. Fefo Barrichello, Ricardo Grassi, infelizmente, não foram bem nesse final de semana novamente. E na Fórmula 4 italiana, nós tivemos o Matheus Ferreira chegando a pontuar. Chegou em 10º lugar em uma das corridas e a Aurélia Nobios, infelizmente, não pontuou. E duas correções bem rápidas aqui, pessoal. O Matheus Ferreira ele não foi 10º, ele foi 9º lugar na corrida 3, e o Ricardo Grassi, eu falei que ele foi mal, mas ele conseguiu uma 9ª colocação no último final de semana. Então aí as correções aí dos pilotos brasileiros, e bora continuar a falar de Felipe Drugovich. Bem, o primeiro adversário de Felipe Drugovich é uma vaga na Williams, é um que já foi descartado, mas foi muito citado nos últimos tempos, que é Mick Schumacher. O piloto que já correu na Fórmula 1, ficou 2 temporadas na Haas, praticamente foi descartado, não tem uma informação realmente oficial, mas tem muitas notícias em relação a isso, e o piloto alemão, eu não consideraria ele como um forte concorrente. Mesmo, eu sei que, como a gente falou aqui, já foi descartado, mas ele não seria um forte concorrente. Por quê? Ele, quando corria na Haas, ele já trouxe muito prejuízo para a equipe. A Williams procura alguém que não dê tanto prejuízo como o Mick Schumacher dava. Isso, pessoal, essa questão do prejuízo é muito séria, porque digamos, 6 milhões de dólares ali que o piloto gera de prejuízo em danos no carro para a equipe, reposição de peças, são 6 milhões a menos que a equipe tem para desenvolver o seu carro na temporada. Não se esqueçam, tem o teto de gastos. Não importa se o patrocinador do piloto está pagando ali os custos. Ah, ali, ok, 10 milhões, vamos citar aqui, 10 milhões de euros em batidas, mas a gente paga
isso não importa tanto, porque serão 10 milhões a menos que a equipe não vai ter para desenvolver o carro, e isso é muito ruim. E o Mick Schumacher, as informações que surgiram aí, é que realmente ele não é tão bom assim, quanto alguns dizem. Eu, inclusive, sempre fui um crítico muito grande do piloto, para mim ele foi o pior campeão da Fórmula 2, desde que virou Fórmula 2, ele na Prema, o primeiro ano de Prema dele foi 12º colocado, o segundo ano só melhorou na segunda parte da temporada, e aí sim conseguiu ganhar, dando aquelas largadas. Do nada ele começou a largar bem, né? Largava em nono, ganhava 7 posições, e aí conseguia alguma vitória. Era realmente muito estranho. E se você for ver, se eu não me engano, ele não teve nenhuma pole na Fórmula 2. Então não foi um grande campeão. E na Fórmula 1 também nunca demonstrou nada. Foi melhor que o Mazepin na grande maioria das vezes, mas se for considerar o Mazepin, gente, não é considerar grande coisa. E depois, quando chegou o Magnussen era muito melhor do que ele. Fora que, como eu falei, dava muito prejuízo. Numa mesma temporada, partiu o carro da Haas em 2. Então, realmente, Mick Schumacher, para mim, de todos os candidatos, seria o pior. Eu acho que a Williams nunca escolheria ele. Talvez por conta do Toto Wolff, dando desconto ali no fornecimento de motor ou algum outro benefício para a Williams, mas por conta do teto de gastos novamente. Eu não acredito que o Mick Schumacher ele corra na Williams. Ele quase chegou a ser confirmado no passado, informações que chegaram até mim, que o Toto Wolff ia colocar ele lá. Mas a Williams, pelo visto, deu para trás e realmente eles estão certos. Mick Schumacher não é piloto hoje para estar na Fórmula 1, mesmo por conta do nome, não é para estar lá. Logan Sargent. E esse aqui, pessoal, atualmente é o favorito, digamos assim, nas mídias hoje, né? Sendo noticiado. O Logan Sargent é o atual piloto da Williams, leva cerca de 30 milhões de dólares, informação confirmada pela Business F1, uma revista que trata de negócios da Fórmula 1, fala de economia e tudo mais, e eles fizeram essa investigação, tem esse valor realmente. Então, Logan Sargent, o único problema dele é que ele está, novamente, mesmo problema do Mick Schumacher, está dando muito prejuízo. Então, por conta disso, a Williams começa a olhar para outros pilotos, como Felipe Drugovich. Logan Sargent, ele tem uma certa vantagem por já estar na equipe, ter um pessoal lá dentro que gosta dele, e realmente, para mim, junto com o Drugovich, são os dois que vão brigar por essa vaga. Tem outros dois pilotos que eu vou citar aqui, obviamente, fora o Drugovich, que está concorrendo à vaga, mas o Logan Sargent, pessoal, ele realmente pode continuar mais um ano, justamente porque o Williams talvez dê essa chance a ele, se ele realmente, digamos, melhorar um pouquinho agora no final, o que eu duvido muito que vai acontecer. Já no último GP ele já novamente causou dano. Então, se o Logan Sargent realmente melhorar um pouco mais, muito provavelmente a vaga pode sim ficar com ele. Mas eu ainda acho que ele não vai conseguir, não vai ter um bom rendimento, a temporada inteira ele está indo mal, mas, como eu disse, não se surpreendam se ele continuar. Porque é o seguinte, um ano só na categoria é ruim para o jovem piloto, é o tempo de adaptação. Normalmente é mais cobrado a partir do segundo ano, então acho que isso aconteceria com o Logan Sargent. Outro ponto negativo a respeito do Logan é de que a pessoa que trouxe ele para a Williams esse ano não está mais lá, que foi o último chefe da Williams. Então, por conta disso, pode pesar negativamente para o Logan Sargent. Mas, como eu disse, ele, junto com o Drugovich, são os favoritos a essa vaga. Frederic Veste, piloto dinamarquês que corre pela Prema nessa temporada da Fórmula 2 e atualmente é o segundo colocado na categoria. Ele que sempre teve uma carreira, digamos, constante, regular no automobilismo, conseguiu um título em 2019 na Fórmula Regional Europeia, junto com a Prema, foi o único título da carreira dele. Ele foi vice-colocado também na Fórmula 4 dinamarquesa, lá no início da carreira dele, uma categoria que não é uma das melhores, a Fórmula 4, mas tem muitos pilotos experientes correndo lá, por incrível que pareça, então isso pesa também a favor do piloto dinamarquês, e ele é um bom piloto. Para mim, se contratassem ele, não vou mentir, pessoal, eu acho que seria uma boa opção. Segundo, na Fórmula 2, sempre teve um bom rendimento, pecou no ano passado, quando estava na Arte, ficou em nono lugar, se eu não me engano, mas na Fórmula 3, nos 2 anos que correu lá, tanto por Prema quanto por Arte, ficou em quarto lugar. Ou seja, desde a Fórmula 3 nunca chegou realmente a ser um sério candidato a título como está sendo nessa temporada. Mas é um piloto que realmente só corre bem quando está de Prema. Ganhou seu título em 2019,
tá agora brigando pelo título, muito difícil leva o título da Fórmula 2 nessa temporada, mas como eu disse, é um bom candidato e é apoiado pela Mercedes, né? É apoiado pelo Toto Wolff. Então, ele surge como uma terceira via nessa briga pela vaga na Williams, mas realmente não acredito que ele vá correr. Se o Toto Wolff não conseguiu colocar o Mick Schumacher dando desconto, eu duvido que vai conseguir colocar o Frederic Veste. Acredito que ele fique um ano aí como piloto de teste, alguma equipe da Fórmula 1, talvez faça outro campeonato, e daí sim, um ano depois, quem sabe ele entre na Fórmula 1, mas aí depende muito do jogo das cadeiras na Fórmula 1, que é sempre complicado, e pode ser que ele realmente nunca entre na principal categoria do automobilismo. Vamos aguardar, mas eu não acredito que o Frederic Veste seja o piloto escolhido pela Williams para 2024. Último piloto da nossa lista de hoje seria Liam Lawson. Ele que já deve ter uma proposta da Red Bull para correr em 2025 na principal categoria do automobilismo, chegou sim a ser cogitado como um dos adversários de Felipe Drugovich por essa vaga na Williams. Ele mesmo, se não me engano, já disse que não está tão interessado assim na vaga. Ele está muito bem relacionado agora na Red Bull, depois que fez essas corridas no lugar do Daniel Ricciardo, mas chegar a cogitar o piloto. Por mais que ele seja a última opção, aqui, aliás, fica à frente do Mick Schumacher ainda, mas tirando o Mick Schumacher, é a última opção que eu consideraria para a vaga na Williams, mas dentre todos esses pilotos concorrentes ao Drogo, para mim seria o mais capacitado. É um bom piloto, foi terceiro colocado na Fórmula 2 ano passado, tá brigando pelo título da Super Fórmula japonesa nessa temporada, substituiu o Daniel Ricciardo, já tem experiência com Fórmula 1 e experiência boa, marcou ponto, ou seja, não é um piloto ruim, merece sim uma oportunidade, a Red Bull deve dar essa oportunidade para ele em 2025, então por conta disso eu não acredito que ele entre na Williams, mas dentre todos esses pilotos, para mim, junto com o Drugovich, são as duas melhores opções. Liam Lawson merece sim uma vaga na Fórmula 1 a curto prazo. Se ele não conseguir entrar, pessoal, vai ser um daqueles casos de que um piloto realmente conseguiu provar que é bom, que merece uma vaga e realmente não conseguiu. Lembrando, pessoal, que ele foi, por todo esse tempo, meio que jogado de lado pela Red Bull. Ele foi o melhor piloto da academia da Red Bull em 2022, com o terceiro lugar na Fórmula 2, acabou indo para Super Fórmula japonesa, sendo que a AlphaTauri não tinha piloto da academia para colocar, ou seja, ele era a opção mais viável, a melhor opção disponível. A Red Bull não colocou na equipe, colocou o Nick De Vries, que não é da academia, e quando demitiu o Nick De Vries, ainda falou que o Nick era um tapa-buraco. E daí colocaram o Ricciardo, ou seja, mesmo assim, nesse caso, não pensaram no Liam Lawson. Agora, o Daniel Ricciardo se machucou e ele, enfim, teve sua oportunidade. Olha o tanto de trabalho, o tanto de espera que o piloto teve para poder estrear na Fórmula 1 e mostrar que realmente é um bom piloto. Fico na torcida pelo Liam Lawson, por uma vaga na Fórmula 1, mas sinceramente que não seja no lugar de Felipe Drugovich. Muito provavelmente não vai ser, porque também está praticamente descartado. E já dá uma explicação aqui para vocês, pessoal. Por que eu coloco o Liam Lawson e Mick Schumacher, sendo que um já está ligado à Red Bull e o outro já foi praticamente descartado? Porque nesse mundo da Fórmula 1, a gente sabe muito bem que as coisas não são tão claras. Uma coisa que está acontecendo hoje, amanhã muda totalmente. A gente viu isso ano passado com o Sebastian Vettel, e daí chegando o Fernando Alonso. A gente viu nessa silly season do Felipe Drugovich com um pré-contrato assinado com a Sauber e depois foi usado pela equipe para tirar mais dinheiro do Zul. Então, esperem de tudo. Até mesmo algum outro nome que eu nem citei aqui pode surgir como concorrente, pode inclusive pegar essa vaga. Infelizmente, o mundo da Fórmula 1 é assim, pessoal. Não há justiça aqui, nem para Felipe Drugovich, nem para piloto brasileiro, nem para qualquer outro piloto de outra nacionalidade. Fiquem bem ligados nisso. E sobre as negociações do piloto brasileiro, o que eu posso dizer, pessoal, é que, ok, realmente, eles estão em negociação ainda com a Williams, só que eles estão receosos pelo leilão que a Williams pode acabar fazendo por essa vaga. O trauma do pré-contrato assinado com a Sauber deve estar bem pesado lá dentro nesse momento. Eles devem estar muito preocupados para não serem passados para trás novamente. Não estou dizendo que assinou pré-contrato, mas agora eles estão prestando, digamos, mais atenção nas negociações. E outra coisa, acredito que eu já falei em live aqui para vocês, não sei se eu falei em vídeo, é que o
Lance Stroll, ele não quer correr ano que vem, tá, galera? O Lance Stroll, ele tá desanimado, ele não quer continuar a ser piloto. Eu já falei aqui que o pessoal na Aston Martin gosta do Felipe Drugovich, quer o Felipe Drugovich como piloto titular, tá tendo briga ali entre os acionistas para realizar essa mudança, mas o Lawrence Stroll, que é o dono praticamente da equipe, é o dono da equipe, é o único que quer manter o seu filho, até mesmo contra a própria vontade do filho. Então, é a única pessoa que quer manter o Stroll lá dentro, o Lance Stroll. Então, pessoal, outra coisa, até agora, no momento, chance praticamente zero do Drugovich correr, por exemplo, pela Aston Martin no lugar do Stroll ano que vem. Mas, como eu falei, esse mundo da Fórmula 1 é muito louco, acontece as coisas, a gente não sabe, muda a coisa do dia para a noite, então, quem sabe, pode surgir essa oportunidade daqui para frente. E lembrando que se o Drugovich não conseguir vaga na Fórmula 1, ainda também tem a proposta da Alpine para ele correr na WEC. Por que a Alpine está de olho no Felipe Drugovich? Tanto a Alpine quanto a Aston Martin, nos testes privados que realizam com carros antigos, eles dividem os custos da pista, eles fazem isso junto. Então, a Alpine, ela vê os treinos do Drugovich, ela sabe qual a capacidade do piloto brasileiro, e por conta disso veio a proposta. Então, se nada der certo, espero que pelo menos isso dê certo para o piloto brasileiro. Galera, enquanto vocês comentam aí embaixo sobre os adversários de Felipe Drugovich e também sobre o piloto brasileiro, o que vocês quiserem, nós temos também aí na descrição a nossa rifa, onde nós vamos dar prêmio para o primeiro lugar, vai ser uma miniatura de uma Ferrari do ano passado, aquela edição comemorativa, que ficou muito bonita por sinal, e também uma camisa de Gabriel Bortoleto, oficial do título, oficial em comemoração ao título do piloto brasileiro na Fórmula 3. Então, fiquem ligados, é a partir de R$1, tá na descrição o link, vai lá, compre o seu bilhete, participe e ajude o Grid Largada a continuar trabalhando. Então é isso, pessoal, deixe seus comentários a respeito de Felipe Drugovich e seus adversários, e claro, querem continuar apoiando os pilotos brasileiros da base, querem continuar apoiando aí Pedro Clerot, Ricardo Graça, Fefo Barrichello, Matheus Ferreira, Aurélia Nobels, então venham com a gente, se posicione você também no Grid Largada. Um grande abraço e até mais.